Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos à disciplina de Ciências dos Materiais. É uma disciplina que está no período final do curso de vocês. Ela faz parte do eixo das químicas inorgânicas, junto com a mineralogia. Então, é uma disciplina bastante importante, atual, com uma carga horária de 40 horas, mas que vocês vão ver que o conteúdo é bastante denso e que vocês possam usufruir e entender a importância da ciência dos materiais. Que a ciência dos materiais, ela acaba sendo uma ciência interdisciplinar, porque ela envolve a engenharia, ela envolve a química, ela envolve a física. E quando a gente fala dos biomateriais, ela envolve também a biologia e as ciências médicas. Então, é um campo extremamente diversificado, presente diretamente no nosso dia a dia, e tenho certeza que vocês vão se apaixonar por essa disciplina. Bom, pessoal, nessa altura do campeonato, né, acho que dispensa a apresentação, só gostaria de destacar que a minha formação de mestrado e doutorado é de Química Analítica, mas quando eu tive a oportunidade de fazer o estágio doutoral na Universidade de Windsor, no Canadá, no estado de Ontário, eu trabalhei 1 ano com caracterizações de materiais. Então, lá eu tive a possibilidade de trabalhar com materiais poliméricos, com materiais organometálicos, e a caracterização desses materiais envolvendo análises espectroscópicas e também análises térmicas. Então, esse tópico, essa disciplina, ela é muito especial para mim, porque me remete a um ano de muito trabalho, mas também de um ano muito feliz que eu tive no Canadá. E claro que toda a dedicação e o trabalho intensivo, né, na verdade, o trabalho intenso nesse 1 ano de período de Canadá me trouxe impactos muito positivos na minha carreira como cientista, com muitas publicações em revistas importantes, né, muitas citações que hoje acaba sendo bastante importante, até mesmo mais importante do que a publicação do artigo. Então, realmente, foi um período de muito trabalho, de muita aprendizagem, mas que também que me proporcionou colher os frutos aí de toda a dedicação minha e da equipe que estava presente lá, que era uma equipe multidisciplinar, né? Então, tinha químico, tinha físico, tinha engenheiro, mas também multicultural, pessoal, porque me permitiu conviver com e conhecer, né? Etíope, italiano, russo, coreano, canadense, né? Então, um laboratório ali bem multicultural e que também essa é uma das experiências mais importantes que eu carrego para a minha vida, né? Então, um carinho todo especial com essa disciplina e com esse assunto, né? Bom, pessoal, então a disciplina é de 40 horas, formada então por 2 módulos. Um primeiro módulo começando no primeiro dia de aula, então dia 15 de abril e vai até o dia 8 de maio. O segundo módulo do dia 9 até o dia 1º de junho. Então, vocês vão ver que é muito rápido, né? Então, os módulos, mesmo sendo de 40 horas, né? 2 módulos, cada módulo aí com 20 dias praticamente, né? Então, precisa ficar bem atento. E aí, quando a gente fala das ciências dos materiais, pessoal, tem essa frase do William Smith que ele fala que materiais, quanto melhores forem, melhores serão as obras de engenharia nas mais diversas áreas de aplicação. Por isso, todas as engenharias são ou deveriam ser, de certo grau, a engenharia de materiais. Que, na verdade, pessoal, hoje a gente fala em ciência dos materiais, porque ela tem a possibilidade de atuação em diferentes áreas, e principalmente na engenharia. Então, hoje existe pós-graduação em engenharia de materiais e também em ciência dos materiais. E o que vai diferenciar? A ciência dos materiais, ela vai estudar aqueles materiais, a composição e as propriedades, e a engenharia dos materiais vai pensar na aplicação, no projeto e na execução, certo? Então, a gente tem aí uma disciplina interdisciplinar, né, que envolve várias áreas do conhecimento. Então,
o objetivo é desenvolver habilidade no que se refere à composição, seleção, caracterização e a utilização de materiais em diversas áreas, proporcionar que vocês adquiram conhecimentos em ciência e tecnologia de materiais, capacitando-os a reconhecer, classificar, selecionar e propor materiais que colaborem com a redução de impacto ambiental. Quando a gente fala em materiais, pessoal, a gente está falando em matéria no estado sólido. Por isso que muito da ciência dos materiais, ela está relacionada com a matéria condensada, né? E uma das áreas é a física da matéria condensada. Então, de certa forma, esses materiais sólidos, eles têm uma origem num recurso natural. E o que busca hoje é um desenvolvimento sustentável. O que é um desenvolvimento sustentável? É aquele desenvolvimento que a gente consiga garantir, o futuro, né? Então, que o que acontece hoje, que aconteça daqui para frente e garantir a sobrevivência das gerações futuras. Então, também não tem como a gente não pensar em materiais e não enxergar a necessidade da redução desses impactos, porque esses materiais sólidos que estão presentes no nosso dia a dia, eles têm uma origem no recurso natural, né? E a gente sabe que os recursos naturais, eles são finitos, né? Então, de alguma forma, a gente tem que buscar alternativas de novos materiais ou de biomateriais, ou de materiais com tempo de meia-vida menor, para que eles possam diminuir os impactos ambientais presentes no ambiente. Então, o que nós vamos estudar? Que habilidades e competências que nós pretendemos que sejam desenvolvidas, né? Então, identificar a importância da ciência dos materiais, diferenciar os principais tipos de materiais, que são basicamente os metais, os polímeros e os materiais cerâmicos, descrever as ligações químicas que estão diretamente relacionadas a esses materiais, então, material metálico formado por ligações metálicas, materiais cerâmicos formados por compostos iônicos e materiais poliméricos formados por ligações covalentes. Então, cada um com uma característica muito específica. Então, reconhecer os diferentes tipos de sólido cristalino, ou seja, a organização desse material sólido, identificar as propriedades gerais, descrever o que são materiais cristalinos e não cristalinos, que isso é muito importante porque está relacionado diretamente com a propriedade do material e, consequentemente, a aplicabilidade dele. Definir materiais poliméricos, determinar a técnica de polimerização, que é a forma de síntese desses materiais, analisar as diferentes aplicações, descrever aí uma segunda classe, que é falar dos materiais metálicos, ferrosos e não ferrosos, reconhecer as propriedades físicas, químicas e mecânicas, definir materiais cerâmicos e também verificar as aplicações desses materiais, e no segundo módulo continuar falando sobre nanocompósitos, aí quando a gente vai para uma escala nanométrica, e também materiais que são compostos por diferentes materiais, então eu posso ter um material formado por uma parte de material polimérico e uma parte de material cerâmico ou de material metálico, mas sempre visando a melhora da propriedade daquele material. Ou pensar na diminuição do impacto ambiental. Descrever o comportamento, né, na verdade, descrever as características das aplicações de biomateriais, que aí tem duas definições, um que tem a origem natural, né, então eu posso ter materiais poliméricos produzidos por bactérias, né, eu tenho material polimérico, como é o caso da seda, tecido, que é produzido por bicho da seda, né, e muitos outros exemplos. Descrever o comportamento aí desses materiais poliméricos frente ao comportamento mecânico e também ao comportamento térmico. Então, o que acontece com os materiais poliméricos, que na verdade são os materiais plásticos do nosso dia a dia, né? Que aí a gente vai falar um pouquinho também sobre a reciclagem, porque eu posso reciclar um material plástico porque ele tem uma característica termoplástica e não termofísica e não elastomérica, certo? Classificar os materiais mecânicos, analisar os processos, né, o processamento das cerâmicas, identificar propriedades mecânicas e térmicas,
descrever os principais conceitos fundamentais da estrutura cristalina, citar e descrever 4 processos, né, alguns processos de conformação de metais e ligas, que também está presente no nosso dia a dia, identificar o processo de fabricação para a obtenção de determinados componentes dessas ligas e conceituar a técnica de fundição, que talvez vocês tenham visto na parte de processos industriais, né? Então, a disciplina é de 40 horas, formada por 2 módulos, então, começando aí no dia 15 de abril, finalizando tudo em 1º de junho, é uma disciplina que contém prova presencial, então vocês terão a prova valendo 52%, que vocês realizam ela no polo, né? E aí, cada módulo naquele esquema geral da aula ao vivo, do material de apoio e referência e da atividade avaliativa, que pode ser uma elaboração de vídeo, um questionário, a construção do mapa mental, né, questionário discursivo ou objetivo, né, então, para que vocês tenham em mente também que esse momento da atividade avaliativa do módulo, ela também é um momento de aprendizagem e que fazem com que vocês busquem também, seja nas referências bibliográficas, sejam em artigos científicos, os assuntos que são abordados naquele módulo, certo? Então, a avaliação é o padrão, né, do EAD, 2 atividades avaliativas, que vale 40%, uma em cada módulo. Dependendo do conteúdo, eu acabo colocando 2 atividades, a participação nas aulas ao vivo e a avaliação presencial obrigatória, que ela vale aí os 52%. A média final, então, a composição dos pesos de cada uma dessas atividades. A média final para aprovação direta tem que ser igual ou maior que 6, né? Se por algum acaso tirar uma nota abaixo de 6, é possível fazer o exame, e aí a gente espera que vocês tenham uma aprovação aí valendo nota 5, certo? As referências bibliográficas são clássicas, pessoal, então a gente tem o privilégio de que as referências bibliográficas clássicas da área de materiais a gente tem nas nossas bibliotecas virtuais, então o Callister, pessoal, não tem como falar que fez a disciplina de ciência e engenharia de materiais ou ciência de materiais sem ter pego no Callister. Eu ia falar ter pego o Callister na mão, mas na verdade ele está disponível lá na biblioteca virtual, né? Então tem vários livros do Callister, porque realmente ele é um dos pioneiros aí no estudo da ciência dos materiais e transformar o assunto em algo didático. O Askeladd, o Smith, né? Então o Atkins, que é de química, né? Então muito da química presente na ciência dos materiais. Esse livro do Henrique Thoma, que é um professor da USP de São Paulo, que ele fala da nanotecnologia molecular, materiais e dispositivos, então, que são exemplos atualíssimos de materiais que são utilizados no nosso dia a dia. Então, quem já fez a disciplina de tópicos em química, que a gente falou de tecnologia e nanotecnologia, a gente já acompanhou um pouco dessa evolução e da aplicabilidade desses materiais presentes no nosso dia a dia. E que a gente vê a evolução desses materiais, né? Então, em questão de tempo, a gente vê que uma determinada embalagem é de material plástico e que hoje ela é um material com nanopartícula de prata, por exemplo, né? Então, como que aquela prata foi parar no meio do plástico, né? Então, a gente tem muito que conversar, porque realmente está presente no nosso dia a dia e traz um impacto bastante importante e interessante para nós, porque ele acaba deixando a nossa vida melhor, certo? Basta a gente pensar num aparelho celular de 30 anos atrás e um aparelho celular de hoje, um computador de 30 anos atrás e um computador de hoje, que além da rapidez de processamento, a gente tem a questão dos materiais, porque um computador, um notebook, há 10 anos atrás, ele pesava 5, 6 quilos, e hoje a gente tem os ultrabooks, né, que eles pesam menos de 1 quilo. Então, isso vai do tipo de material que está internamente e que tem uma densidade menor e que tem, consequentemente, uma massa menor, certo? Então, que facilita aí no transporte, certo? Então, é uma disciplina bastante interessante, atual, e eu espero que vocês usufruam dela
ao máximo. Então, os contatos, eles são diretos, né, pessoal? Pode ser pelo Aprender, pode ser pelo WhatsApp, né, que eu acabo atendendo vocês, e que a gente possa ter uma disciplina onde os conceitos possam ser realmente aprendidos e que impacte no dia a dia de vocês, certo? Então, eu desejo um feliz bimestre, que nós possamos atingir os objetivos, tanto os objetivos técnicos da disciplina, mas que também a gente possa ter aí momentos agradáveis que envolvem a disciplina, certo? Então, um abraço para vocês, pessoal, e até o nosso próximo encontro, que já é logo, logo. Então, um abraço e até mais. Tchau, tchau.